Você tem o esforço cognitivo de ter construído o prompt, de ter avaliado, de ter trabalhado junto com a IA ali como seu copiloto, mas em contrapartida você não quer receber o mérito por isso. E eu acho que esse é um ponto super importante, porque a gente tem o extremo, né? O extremo da pessoa que tem medo de trabalhar e a outra que está trabalhando, mas tem medo de receber elogios por estar trabalhando dele dessa forma. Toda vez que você encontra um problema, ao invés de você abrir o ChatGPT, o Claude, qualquer outra ferramenta e pedir para ele te dar resposta, como a vida inteira a gente foi acostumado com o Google, a ideia é, vamos pensar o que é o problema. Vamos separar o problema do que importa, do que não importa, vamos entender quais são os critérios de sucesso, como é que eu faço um bom design dessa solução, para depois sim usar a IA. Olá, sou Renata Rivetti, host do podcast Ainda Humano, um espaço para conversa sobre saúde mental e bem-estar em tempos de IA no ambiente de trabalho. Se você trabalha no mercado corporativo hoje, provavelmente já sentiu que está em uma corrida em que a linha de chegada avança todo dia. Existe um sentimento silencioso chamado de ansiedade de obsolescência. Não é necessariamente o medo de ser demitido amanhã, mas o medo de ver o seu conhecimento envelhecer e valer menos enquanto o mundo avança. Estudos apontam que cerca de 39% das competências que usamos hoje vão mudar até 2030. As pessoas ainda estão tentando entender como a tecnologia funciona e já se sentem tragadas pelo sentimento de estarem atrasadas. Afinal, diante dessa mudança, como fazer uma adaptação profissional com intenção? Para elevar o nível dessa conversa, a gente tem hoje 2 convidados super especiais. Guilherme Furlan, diretor de novos negócios, fundador e curador do conteúdo da newsletter Modo IA. E doutora Daniela Cono, 15 anos atuando como médica do trabalho, pós-graduada em psiquiatria e psicologia, atualmente diretora clínica. Bem-vindos. Obrigada. Obrigado, prazer estar aqui. Um prazer estar com vocês e a gente vai debater um tema muito importante hoje. A gente vê que, de fato, a IA tem evoluído, significativamente, as pessoas com muito medo dessa obsolescência. E o que a gente pode fazer e como é que a gente traduz tudo isso na prática? Então, acho que o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é: a obsolescência não vai ser igual em todas as atividades, em todas as carreiras. A gente sabe que atividades mais repetitivas, operacionais, tendem, a serem substituídas mais facilmente. Como falar sobre tudo isso e como encarar esse medo que existe e que é real, no mercado de trabalho? Guilherme. Perfeito, Renata. Para mim, eu acho que a primeira coisa que eu queria combinar aqui é que queria demonstrar que eu também estou no meio desse caos. Acho que estamos todos juntos. Acho que é um desafio para todo mundo entender como lidar com esse novo cenário de incerteza. Para mim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar é sobre esse conceito de linha de chegada. Eu acho que estava conversando esses dias com a minha esposa e ela falou assim: nossa, amor, tô me sentindo para trás. Eu falei assim, poxa, mas como assim para trás? Porque, no fim das contas, na prática não existe uma linha de chegada pré-determinada. Como você mesmo disse, está todo dia avançando. Não existe um dia, em algum momento, em que alguém vai ser coroado como uma pessoa que mais entende de IA. Acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa considerar como realidade. É um fato dado. E aí, a partir disso, o que a gente faz, com essa informação da realidade que a gente tem? O que eu gosto de falar para os meus times é que a melhor forma de lidar com isso é a gente fazer como as pessoas que são bem-sucedidas num teste do grupo de Navy SEALs da Marinha Americana, onde eles têm 5 minutos para sobreviver numa piscina, amarram os braços e as pernas, e como é que a gente vai sobreviver? Poxa, 5 minutos na piscina com os braços e as pernas amarrados. E a ideia é, a galera que sobrevive é a galera que entende que tá tudo bem, não dá para lutar contra isso, se você começar a se debater, você vai afogar, então beleza, calma, respira, deixa afundar. Chegar lá no fundo, você se impulsiona de volta e respira um pouquinho. Você vai fazendo isso em ciclos longos e calmos até o final dos 5 minutos. Eu acho que pra mim essa é a metáfora perfeita do que a gente tá vivendo hoje. Me deixou mais desesperada ainda. Mas eu vou pegar o gancho do Gui aqui. Eu acho que é legal a gente falar sobre essa dificuldade, essa ansiedade, e a gente se remeter ao como a gente funciona. Como funciona o nosso sistema operacional? Eu já comentei isso com o Gui algumas vezes. Eu gosto de comparar o nosso processo cognitivo, a neurociência mesmo, com um computador. Porque fica algo muito mais fácil, muito mais tangível pra gente. Cada um funciona de um jeito.
né? E quando a gente vai falar sobre o cérebro humano e como a gente tem que se comportar agora com esse novo momento de IA, a gente está colocando um hardware, que é um hardware biologicamente antigo, né? Porque a gente tem o mesmo sistema operacional das cavernas, que teve umas atualizadas, mas mesmo assim ainda passa por muitas atualizações no dia a dia, e a gente está pedindo uma mega atualização da noite pro dia. Então, o que eu quero dizer com isso é uma coisa que vai ser construída aos poucos, e que estamos todos nós aqui envolvidos para essa construção, mas que a gente também tem que se permitir um pouco esse processo e não se cobrar tanto para que isso aconteça da noite pro dia, porque não vai acontecer. A gente não tem como fazer um plugin ali de atualização em que vai resetar o sistema e a gente vai nascer de novo, né, com esse novo sistema operacional. Talvez essas novas gerações já venham com o sistema operacional diferenciado, mas que falte outras questões também. Então, enfim, é um assunto para longo debate aqui, né? Eu acho que a origem de tudo, no fim das contas, o que você está falando, o que eu trouxe, é aceitar o fato do que está aí. Porque a diferença entre afogar e afundar é que você reconhece o que está acontecendo e tem calma para poder lidar com... Tem um controle, né? Tem controle, é isso. Exato. Mas pensando nesse cenário, e de fato a gente falou, algumas atividades vão mudar mais rápido do que outras, a gente antes sabia o que era esperado da gente, então o líder sabia o que esperar de cada um do time, e a própria pessoa também sabia o que era esperado das suas entregas. E o padrão de excelência era medido, a gente sabia o que de fato ia ser mensurado. E agora, né? Se a gente está falando que a IA, ela é uma ótima técnica, ela vai resolver algumas questões, ela nos ajuda a ampliar talvez o pensamento e até o debate, as reflexões e os resultados. Como eu mensurar se eu sou uma boa profissional agora? O que é esperado? É ter um agente de IA? A gente vê essa pressão, né? Eu tenho que ter, mas o que de fato vai ser mensurado agora para olhar o que é um bom profissional? Perfeito, Renata. Eu gosto demais dessa provocação porque eu acho que eu vou dar uma resposta talvez diferente do que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Eu não acho que muda absolutamente nada. No sentido de que o que é esperado de resultado é o que as empresas consideram como critério de sucesso. É a gente poder ter um profissional que se adapta, que, enfim, consegue entender de fato o que é o motor de receita, o que vai de fato melhorar nossa margem como negócio, como a gente vai fazer o nosso negócio ser relevante no mercado e continuar crescendo. Eu acho que a gente entender que é o como que está mudando ajuda também a gente a entender um pouco, calma. A gente não precisa se reinventar da noite pro dia, as coisas estão mudando, elas talvez estejam mais aceleradas do que a gente gostaria, mas a realidade é que muitos dos princípios básicos que os nossos avós usavam lá atrás continuam os mesmos. Por exemplo, eu estou fazendo um projeto de agente de IA aqui no time, e eu tive a oportunidade de apresentar para o nosso CEO global a solução, e a provocação que ele me trouxe foi, na essência, algo que tem a ver com o princípio de conduzir um projeto. Ele falou o seguinte: Gui, você já testou isso com o usuário na ponta? O que o cliente interno final pensa disso? Eu falei, poxa, é verdade. Eu tô aqui idealizando e ainda não tangibilizei para algo concreto. Eu falei, caramba, essa dica não tem nada a ver sobre como usar IA. Tem a ver com continuar pensando como negócio, de maneira crítica, como a Laís comentou no episódio 2. Acho que é justamente a gente se pegar aquilo que já faz parte das nossas competências, né? Obviamente vão ter competências novas que a gente vai precisar adaptar, mas tentar olhar o copo meio cheio, né? O que a gente já tem que a gente consegue aproveitar disso tudo. Ou seja, não é só IA pela IA, né? Exato, exatamente. Uma das coisas que você colocou, é muito importante a gente falar, né? O quanto as pessoas estão usando a IA da forma correta. E aí, esse ponto que você trouxe do CEO Global é bem isso. Será que as pessoas estão usando como uma ferramenta, que como a Paloma colocou no episódio 1, ou eles estão realmente trabalhando como um copiloto, alguém que está ali do lado, fazendo as perguntas certas, porque nada mais é do que um PMO, né? Ele vai te apoiar, te ajudar, te orientar, mas você tem que conduzir numa linha de raciocínio ali. O que ele trouxe para você, se não tivesse IA, se fosse um projeto qualquer, um PMO do seu lado teria falado. Ter feito a mesma provocação. Né? Teria feito a mesma provocação. Então, a provocação que tem que ter aqui será que é a IA que deveria ter feito isso? Ou será que a gente está desenhando os processos de uma forma errada? E por isso que está gerando tanta ansiedade nas pessoas, porque a gente está conversando com uma IA da forma que não deveria estar conversando, né? Então, acho que é um ponto importante da gente trazer. E aí, quando você trouxe a questão do aprendizado e a forma com que a gente está levando isso para um outro patamar, o Gui falando me remeteu a esse estudo. Teve um estudo em 2021, e é antigo, né? Você falou, nossa, falar de 2021, estudo de IA, mas foi dentro da categoria médica.
né? E que a IA, dentro da categoria médica para os radiologistas, foi a primeira área de impacto, porque todo mundo falou, vai ser substituído com toda certeza. E aí fizeram um estudo sobre isso, sobre o quanto os radiologistas estavam se sentindo impactados em relação ao uso da IA no dia a dia deles. E o ponto importante que ficou declarado ali foi, na verdade, o contrário. As pessoas que tinham o uso de IA no seu dia a dia, um uso de IA intermediário a profundo, não tinham receio da IA, muito pelo contrário, usavam e abusavam, vamos dizer assim, do uso dela. Agora, as pessoas que tinham um uso superficial, um uso, né, tô ali, um copiloto, uma pessoa que eu pergunto, ele responde, e uso de forma superficial, esses tinham medo. E por que tinham medo? Porque tinham lacunas que não estavam preenchidas pela IA, e que eles preenchiam com o quê? Com situações catastróficas, né? Do tipo, o que eu faço da minha vida se a IA vier e assumir o meu lugar? Enfim, outras questões que são importantes a gente remeter nesse momento. E aí, falando, acho que um pouco desse estudo também, se for pensar, e dados mostram que no final a acurácia de uma análise de um exame é muito melhor quando é o médico e a IA, né? Não é só a IA ou só o médico. E aí eu fiquei pensando, então, que no final não é sobre geração ou ser um nativo digital. Talvez a gente, inclusive, que aprendeu a trabalhar de outra forma sem a IA, a gente tem esse lugar do pensamento que a gente já falou algumas vezes, né? Crítico, analítico, que nos faz usar a IA com um senso melhor, né? De fato, explorar ao máximo o potencial da IA e não entregar o nosso pensamento para a IA. Vocês sentem que isso, assim, a gente pode, então, aproveitar para usar a IA dessa forma, né? Fazendo ela para a gente não se sentir atrasado, como a tua esposa falou, ou até, assim, não é sobre tecnologia no final. Vocês sentem que isso, assim, não é sobre geração, não é sobre tecnologia. Como a gente falou nos outros episódios, é uma nova forma de atuar na vida, de trabalhar, e vai precisar do ser humano por trás. Perfeito. Opa, desculpa. Imagina. Eu gosto de fazer analogias, porque eu acho que isso ajuda a aproximar até dos pacientes. Quando a gente fala de que a gente sente ansiedade, que nesse momento que nós temos hoje, a IA está sendo incorporada ao mercado de trabalho e que isso está gerando ansiedade no meu dia a dia, nada mais é do que também uma questão minha. Eu faço uma analogia a casa de espelhos, que tem, né, em parques de diversões e tudo mais. A casa de espelhos, ela reflete aquilo que eu sou, de uma forma distorcida. Então, quando você fala que tem um receio em relação àquilo, talvez você esteja vendo aquilo de uma forma distorcida, ampliada, de uma forma ruim. E que se você se aprofunda, se você entende, se você começa a ter um entendimento maior daquilo, aquela imagem vai ficar um pouco mais clara. Mas eu acho que é uma analogia interessante para que a gente traga para o nosso dia a dia e veja que sim, a gente sente muito isso, sente muito essa ansiedade, mas talvez porque você não tem o conhecimento suficiente. Quando a gente estava falando no início aqui, né, sobre IA e o Gui tentou, ele se colocou um pouco abaixo do que ele é, tá? Porque ele entende muito de IA, tá? Ele tá só como, né, o entusiasta, a pessoa ali do modo IA e tudo mais, mas ele sabe muito de IA. E ele falou, eu não sou um especialista de IA, porque hoje não existe especialista de IA, porque IA tá o tempo todo à frente, né? Não tem como ser um especialista de IA. E isso me remeteu, tipo, cara, como é que a pessoa não pode ser especialista de alguma coisa? Porque tá o tempo todo em desenvolvimento, o tempo todo. E isso é uma revolução, né, Dani? É uma revolução. É uma revolução. Ele falou revolução porque ele quis pegar um outro gancho, porque a gente falou muito sobre as revoluções. A Revolução Industrial. Por que a Revolução Industrial pode ser comparada com a Revolução da IA agora? Não pode. Porque a Revolução Industrial era um momento específico em que você tinha ferramentas para poder fazer trabalhos manuais, trabalhos que geravam um esforço físico. Existiu um outro movimento, né, que foi o movimento digital, que foi, cada um tinha um computador, aqueles setups gigantes e tudo mais, que era um movimento que as pessoas tinham um pouco de receio, mas era até uma questão de status, você poder trabalhar com isso. Agora temos essa nova revolução, que é a revolução da IA, em que gera uma angústia, um sofrimento, talvez pelo não conhecimento. Porque pessoas como o Gui, que sabem muito, não geram essa angústia. Na verdade, gera uma angústia, tipo, eu quero aprender cada vez mais, né? É uma angústia, é uma ansiedade que faz a pessoa se mover, não uma ansiedade que paralisa. O que está acontecendo na prática, as pessoas não sabem as coisas e acabam levando essa paralisação, né, Gui? Perfeito, sem dúvida. E é interessante, né, ouvindo a Dani falar, a gente pensa assim, caramba, tá acontecendo uma revolução, e aí, voltando alguns minutos atrás, eu falei que, do ponto de vista de competências, não vai mudar quase nada na minha leitura. Eu falei, caramba, como é que pode essas duas coisas viverem juntas, né? E para mim, eu acho que é justamente no ambiente de caos o que separa, de fato, as pessoas que vão conseguir lidar de uma maneira saudável com aquilo, de quem não está conseguindo lidar de maneira saudável, é justamente conseguir separar o sinal e ruído.
Então, não é sobre adicionar mais coisas. Muita gente fala, caramba, Gui, eu quero começar, me fala um curso, me fala por onde, o que eu faço. Eu falo, cara, aproveita o que você já tem. Olha para os seus problemas, para os seus projetos e fala, como é que eu consigo usar IA aqui? E não IA como algo adicional ao que você já faz. Porque aí você começa a, de fato, viver parte dessa... se tornar parte dessa revolução na prática, né? Muito interessante essa visão. E aí eu tô pensando, a gente não tá atrasado, então a nossa resposta é já não precisamos estar tão preocupados em estarmos atrasados. A gente tem que estar muito preocupado em não ter adaptabilidade, em ter resiliência, flexibilidade, que, de novo, trazendo o Fórum Econômico Mundial, é a segunda habilidade hoje do profissional. Então, eu sempre penso, né, no Covid, não adianta falar, não vou me adaptar, né, não vou fazer um trabalho remoto, precisa se adaptar e ponto. E eu acho que esse momento é a mesma coisa. A gente precisa, mais do que o teu medo, como já chegou, é assim, como é que eu me adapto, como é que eu aprendo, como é que eu testo, porque atrasado tá todo mundo, né, como a gente falou, a IA tá muito mais na frente. E aí resgato a pergunta que eu fiz no outro episódio, que eu queria também trazer para vocês, é um pouco sobre essa ideia do profissional do futuro ser mais generalista do que especialista, né, e como é que a gente então muda, porque por muito tempo a gente achou, e nós líderes pensávamos muito isso, tenho que ser um bom técnico, né, um bom batedor de metas, um bom técnico. Hoje eu enxergo muito mais o líder nesse papel humano, né? Um grande maestro de tudo isso. Então é alguém que tem que ter uma escuta ativa, é alguém que tem que promover a saúde mental e bem-estar do time, é alguém que tem que construir segurança psicológica, né? Para de fato conectar pontos, resolver problemas, né? Trazer soluções. Como mudar, talvez, essa mentalidade que a gente aprendeu a trabalhar numa coisa muito técnica e que hoje a gente está falando, talvez ser obsoleto hoje é ficar somente num conhecimento técnico. Faz sentido isso para vocês? 100%. Para mim, eu diria que o melhor curso de IA que você pode fazer é estudar filosofia. Aprender a pensar. Eu acho que, de novo, remontar para aquilo que já é conhecimento humano, entender profundamente o que significa de fato pensar. Eu acho que na prática a IA só está evidenciando que a gente pasteurizou o conhecimento. A gente acha que escrever um texto é pensar, e não é sobre isso, é muito mais profundo do que isso. É sobre refletir, repensar, escrever, amassar o rascunho, jogar fora, começar de novo. Pensar envolve até mesmo pensar sobre o próprio pensamento. Então, uma coisa interessante, em 1939, o Louis Daguerre, que foi um francês que inventou a primeira máquina fotográfica. Ele chamava daguerrótipo. Na época, os retratistas ficaram absolutamente alvoroçados. Eles falavam, meu Deus, a minha profissão acabou. Ninguém nunca mais vai pintar um rosto de uma outra pessoa. Porque, na época, pintar era documentação. E aí, com a máquina fotográfica, ela foi evoluindo. O que se tornou pintar? Interpretação. O Pablo Picasso surgiu depois disso, porque ele entendeu que simplesmente fazer o retrato de alguém não era aquilo que transmitia a emoção que ele queria. Ele queria interpretar a realidade. E eu acho que, até puxando um ponto sobre os médicos, os radiologistas, por exemplo, né? As pessoas falam, caramba, a IA vai substituir o trabalho dos radiologistas. De fato, parte do trabalho, sim, que é o de documentação pura. Só que o trabalho que o radiologista faz, e a Dani pode falar melhor do que eu, clínica, né? Conectar com os outros médicos, fazer uma interpretação mais profunda sobre aquilo, cara, a IA vai ter que soar muito até chegar num ponto onde vai conseguir fazer isso. E mesmo que em algum momento chegue até lá, vai surgir uma nova camada, entendeu? Então, no fim das contas, não é uma linha, não é linear. É uma espiral que está subindo e abrindo novas possibilidades. E na tua visão, Dani, como trazer o humano, né, nesse contexto, assim, o que de fato vai diferenciar a gente ser um generalista, o líder? Como que você enxerga numa visão talvez psicológica e médica? Sabe que a gente, né, como time clínico, a gente fala muito sobre isso, sobre o que é o humano, o que tangibiliza a nossa entrega mesmo. Porque quando a gente simplesmente manda uma mensagem para um paciente, a gente pode estar escrevendo, né, com N e As. Mas quando a gente coloca aquele toque humano, aquele cuidado, aquela empatia, a gente estava passando por um processo seletivo de algumas pessoas e tudo mais, e aí a minha interpretação para aquelas pessoas que eu estava recrutando era muito das skills que são muito difíceis de uma IA ler.
é a forma com que a pessoa se porta, é a forma com que a pessoa se comporta, ali na fala com você, no modo de gesticular. Então, principalmente no processo terapêutico, é muito importante você estar lendo sinais que você nem sabe que você tá lendo, sabe? Aquela questão tipo, eu percebi tal coisa, nem sei qual foi o sinal que ela mostrou pra mim, que eu entendi que ela tava com receio, com medo, Então, eu acho que tem esse olhar muito pro conteúdo em si. Hoje, a gente estava até comentando sobre isso antes, né? Que o conhecimento, falavam que o conhecimento é o novo pré-sal e tudo mais. Não é, o conhecimento é commodity, todo mundo vai ter o conhecimento. Onde você vai se diferenciar, né? O Galileu falou disso, né? A gente fala o tempo todo, tá todo mundo, todas as informações são iguais, os posts são muito parecidos, né? Pasteurizados, como você mesma colocou. O que muda? O que é meu? O que é único? O que é do indivíduo? Você é diferente de mim. E diferente por N motivos. Eu cresci de uma forma diferente, composição de família diferente, passei por situações diferentes, traumas ou não. Então, isso me moldou a ser quem eu sou. A forma com que eu falo, a forma com que eu me porto. E isso tem o seu quórum, isso tem o seu ponto. Então, quando você chega para uma outra pessoa, principalmente em posição de liderança, quando você chega para uma outra pessoa e simplesmente passa um feedback qualquer, ou escreve feedback, não é a mesma coisa de que você sentar, escutar o outro, falar o que está acontecendo, qual que é o ponto, escutar, refletir, trazer, e às vezes só escutar, e escutar verdadeiramente, não é escutar, agora, né, a gente está aqui num momento super tecnológico, em que a gente trabalha de casa e tudo mais, e aí a gente liga a câmera e está escutando, mas está aqui, ó, respondendo uma mensagem, alguma coisa, a gente não tá. Então, fazer essas conexões, de perguntar, de trazer essa proximidade, de entender, de compreender, de ter empatia. Eu falo muito que a palavra empatia foi muito mal usada, né? Porque as pessoas meio que banalizaram a empatia, mas não é. A empatia é realmente eu viver e entender o que o outro está sentindo. Eu não vou conseguir me colocar na posição o que o outro sente. Nunca, em tempo algum. E essa não é a ideia. Mas só para pensar na questão humana e casar um outro assunto que eu acho legal a gente trazer, tem o oposto também, né, Renata? Tem o caso das pessoas que usam a IA, mas que infelizmente elas sentem um demérito por usar. Que eu estava até falando pro Gui antes, que é sobre a síndrome do impostor, né? Ela mudou. Agora eu uso a IA e tenho medo de falar que eu uso a IA. Ou se eu uso a IA, o esforço cognitivo que eu tive ali para construir um prompt, porque o prompt que eu construí é diferente do que você construiu, a conversa e a interação que eu tenho com a IA é diferente da conversa que você vai ter, porque temos bagagens diferentes. Então a resposta vai ser diferente. E mesmo que ela coloque uma resposta para mim ali, eu vou editar a resposta, E aí muitas vezes o esforço cognitivo que eu tenho é um esforço cognitivo menor do que eu teria normalmente, e dado isso, eu também não quero receber o mérito. Eu também não sou boa o suficiente, eu não sou capaz. E aí, eu conversando com o Gui, eu achei legal, é uma analogia que eu fiz uma vez para uma paciente, que é como se fosse quando tem hoje um paciente que tem o membro amputado, a gente fala da síndrome do membro fantasma. Mesmo fantasma. E aí, quando você tem isso, você acaba não sentindo mais. Você sente ainda o membro ali, mesmo ele não estando. Eu falei que é invertido para nesse caso. Você tem o esforço cognitivo de ter construído o prompt, de ter avaliado, de ter trabalhado junto com a IA ali como seu copiloto, mas em contrapartida você não quer receber o mérito por isso. Você não se sente capaz o suficiente de seguir. E eu acho que esse é um ponto super importante, porque a gente tem o extremo, né? O extremo da pessoa que tem medo de trabalhar e a outra que está trabalhando, mas tem medo de receber elogios por estar trabalhando dele dessa forma. Então, acho que a gente tem esses dois cenários que se contrapõem, de certa forma. Dani, eu fico curioso para saber como você lida com seus times nesse aspecto, assim. O que você... Porque eu imagino que deve ter um perfil diverso de pessoas lidando de formas diferentes com IA, assim. E fico curioso para entender como é que a gente lida com essa... O que a gente fala para as pessoas para empoderar elas e... Poxa, vamos usar a IA, sabe? Eu acho que é um negócio que eu tenho me refletido bastante, porque acho que não tem uma resposta clara. E não no comando e controle, né? Isso, muito exato. mais de vamos inspirá-las a usarem, né? Exato. A Laís, que fez o segundo episódio no meu time, e ela falou um pouco sobre isso, o quanto a gente incentiva o grupo a trabalhar junto. Então, o fato... O time clínico tem muitas pessoas que têm bagagem de saúde, é um time multidisciplinar, mas é um time que cada uma tem uma expertise específica. E, de novo, se cada uma construir um prompt, vai ser diferente. A resposta vai ser diferente. Então, a ideia de colocarmos todas nós como pessoas e os nossos agentes
para trabalhar junto, cara, colabora muito com o trabalho. O brainstorm fica muito melhor. Então, a ideia é, eles vão colaborar com a gente, eles vão construir uma equipe junto com a gente. E quando a gente traz isso para jogo, a gente vai discutir tal assunto, né? Para fazer o podcast, a gente se discutiu para falar sobre, vamos falar sobre ansiedade, e tudo mais. Todo mundo vai coletar as informações que achar, tal, a gente vai discutir aqui. Cara, foi uma riqueza de detalhes e o mais importante, Gui, a gente não trouxe referências iguais. Foi absurdo, assim, cada uma trouxe uma referência diferente. Por quê? Porque a gente trouxe coisas de bagagem da nossa história que foi diferente. Legal. Então ficou muito claro para todo mundo, a troca, sabe? Né? É muito legal isso. Isso me lembra que recentemente eu tenho dado vários workshops sobre IA do ponto de vista mais técnico. E uma coisa que eu vejo emergindo é todo mundo nesses workshops não está querendo necessariamente discutir a técnica. Discute casos de uso, as inseguranças, o que funciona e não funciona. Essa troca humana ajudando a gente a encontrar a nossa essência, né, do que é ser humano diante de tudo isso. E construir coletivo, acho que o negócio faz muito sentido. E daí eu fiquei pensando, de quem é essa responsabilidade? É do CNPJ, é do líder ou é da própria pessoa colaboradora? Porque eu vejo muito como tudo no final é muito compartilhado, né? Não adianta esperar a empresa fazer por mim ou o meu líder fazer. Mas como construir isso juntos? Porque eu acho que a gente está nesse momento, né? Tem o medo, tem a vergonha de usar, tem o não merecimento se eu usar, a liderança cobrando muitas vezes a pressão, mas como conciliar tudo isso? E talvez chegar nesse lugar de vulnerabilidade de que ninguém sabe. Exato. Não tem uma fórmula mágica. Tem hoje uma coisa, amanhã tem outra, talvez surja outra e amanhã, mas como criar esse aprendizado contínuo e no final colaborativo? Gui, o que você tem feito e o que você acha que seria o melhor caminho? Legal. Eu queria só pegar um trecho do que você disse, que ninguém sabe, e, enfim, pro pessoal que tá ouvindo aqui, eu queria deixar uma mensagem que é, de fato, tem muita gente falando que domina e não entende nada. Todos os temas hoje no mundo, né? Infelizmente. Em muitos aspectos, mas especialmente com inteligência artificial eu vejo isso, assim, muito. Acho que o efeito Dunning-Kruger, né, que fala que, poxa, quanto mais a pessoa sabe, menos ela tem a percepção que conhece, exato, porque ela entende o tamanho do buraco, e as pessoas que menos sabem falam que entendem muito. Então, acho que a primeira coisa é, vamos reconhecer, vamos falar publicamente aqui que ainda tem muita coisa pra gente aprender como coletivo, humanidade. Acho que, beleza, acho que esse é um primeiro ponto, porque esse é um recado que eu tenho dado pro meu time com muita frequência. Pessoal, assim, não vamos construir um modelo de comparação, aqui não é sobre ganhar ou perder, sobre como dominar, vamos buscar fluência juntos em equipe, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Para mim, tem um framework muito interessante da Comp, uma HR Tech, e eles falam dos 5 níveis de maturidade de uma organização. É um white paper muito interessante, e ele fala que o primeiro nível de maturidade envolve a produtividade individual. Eu acho que aqui, inclusive, eu tenho usado esse framework para conduzir com o meu time algumas estratégias, e essa produtividade individual, ela, na minha visão, imputa a responsabilidade no colaborador, né, na pessoa colaboradora sobre o que ela vai fazer para encontrar os próprios mecanismos, porque cada um vai ter um mecanismo. Mas os outros 4 níveis têm um aspecto organizacional, que envolve, eu não vou detalhar cada um deles aqui, mas em essência envolve a empresa estar pronta para que os dados estejam centralizados e as pessoas possam consumir disso com seus agentes de IA, com suas ferramentas de LLM. Envolve a organização ser capaz de construir um conhecimento compartilhado em nuvem, de uma maneira estruturada que a IA possa beber dessa fonte. Envolve dar as ferramentas para que a gente consiga construir os agentes. Então, é de fato uma responsabilidade compartilhada, mas eu diria que nesse aspecto, assim, o primeiro nível da cadeia envolve todo mundo estar muito disposto a botar a mão na massa e aprender. E dá trabalho. Dá esse muito é um trabalho, ponto. muito trabalho. A gente quer pular a etapa também, né? Então esse lugar inicial tem que rever processos, tem que tentar entender onde a gente está perdendo tempo, o que pode ser automatizado, pegar os problemas reais, como você falou, então, e não ficar pensando usar IA por usar, né? Acho que essa é a chave de tudo. Exato. A gente não tá pensando o porquê usar, e aí tá usando muitas vezes da pior forma e querendo pular essa etapa do processo, do trabalho que dá. E a forma com que isso é colocado da liderança para os liderados, né? Porque um ponto que é super complexo para a gente, quando a gente vai num processo de aprendizado, seguir para um novo patamar no aprendizado, eu não posso ter medo daquilo. Porque se eu tenho medo, eu bloqueio.
E o que eu bloqueio, eu tiro da minha zona de conforto, né? Que foi o que a Paloma trouxe. Eu tiro da minha zona de conforto. Se torna estressante para mim. Então, se a liderança vem falando, não, você precisa aprender, porque isso é necessário, porque a gente tem que aprender até amanhã, porque isso, aquilo. Isso não é motivador. A partir desse momento, eu bloqueio, eu congelo. Eu fico num pico de estresse que eu não consigo seguir daquele momento em diante. Agora, se, né, e Gui faz parte do time aqui e tudo mais, o Gui chega pra mim e fala, Dani, você não sabe o que eu tô fazendo isso, ele me mostra o que ele tá fazendo, eu falo, gera o quê? Curiosidade. Eu falo assim, cara, que legal que o Gui tá fazendo, eu quero fazer igual, como é que faz? Me fala, me conta, eu quero aprender. Então, a curiosidade que tem que ser instigada e não o medo. Na prática, o que tá acontecendo em muitas empresas é o medo. Ameaça. A ameaça. Você precisa, porque a gente precisa colocar isso pra frente, porque... E aí o Galileu falou muito disso, se eu não me engano foi o Galileu. Foi o Galileu que falou isso no segundo episódio. Ele falou assim, cara, não é eu vou colocar aqui uma IA pra fazer o trabalho, e aí o tempo extra eu faço uma pipoca, né? Ou eu vou lá e coloco mais uma atividade pra você, porque isso vai enchendo o copinho, né? Vai enchendo. E aí chega uma hora que você fala, o que eu faço agora? É verdade. O que eu faço? E eu acho que eu tenho uma hipótese do porquê isso acontece em algumas empresas. Essa ameaça, na minha opinião, surge do medo da alta liderança sobre o que está acontecendo. No fim do dia, do estagiário ao CEO, tá todo mundo aprendendo. E aí o que acontece, né? Tem um estudo muito interessante que fizeram, que entenderam que a maior parte, a camada da empresa que mais tem dificuldade de aprender sobre IA é o topo, é a alta liderança. E você sabe por quê? Porque a liderança, ela trabalha como knower e não como learner. Então, querem dominar e não aprender, perderam um pouco dessa... Enfim, essa pelo menos é o que eu... A minha visão é outra. Pode ser concomitante as duas, mas a minha visão é, quem tem mais tempo de bagagem, quem tem mais tempo de carreira, entende que aquilo é parte da sua identidade. Perfeito. Então, quando você se apresenta, eu sou Guilherme Forlan, sou diretor, você coloca a sua profissão junto. Então, a partir do momento que tem uma ferramenta, né, que a gente pode chamar nesse momento de ferramenta, é uma ferramenta em que absorve boa parte do que eu fazia com muito mais conhecimento do que eu consegui em 20, 15 anos, 30 anos de trabalho, cara, o quanto isso compromete a minha identidade, quem eu sou. Então, obviamente, o topo vai estar mais comprometido. Por quê? Porque aquilo afeta diretamente a identidade dele. Ele não vai saber mais quem ele é. E o sucesso dele, né? E o sucesso dele. E eu colocaria um terceiro ponto, que talvez seja também, se tá chegando algo que, de repente, o líder, ele sai de um lugar de super-herói, isso também afeta. O líder, normalmente, é esse lugar de pouca vulnerabilidade. Como é que eu tenho que aprender junto com o estagiário, exato, né? Então, exatamente. Eu acho que essa é a diferença, inclusive, entre esse conceito de knower e learner, assim, porque uma pessoa que se coloca como conhecedor, ela trava a identidade e fala assim, cara, eu não preciso aprender, eu já domino isso aqui. Uhum. Né? E eu não posso mostrar vulnerabilidade para o meu time. Como é que o CEO vai querer aprender ainda, né? Então, eu acho que esse tema que a gente começou a debater, né? Porque eu falo, esse tempo daria para a gente ficar muito mais tempo, porque de fato é muito rico. E o que a gente percebe que é o que está acontecendo no mercado ainda é um modelo de ameaça, ainda é tirar a segurança psicológica, tem que fazer e ponto, sem porquê, sem entender para onde estamos indo e nesse lugar de pouca vulnerabilidade, pouca cocriação. Como mensagem final, eu gostaria que vocês trouxessem um pouco o que de fato, na prática, a gente pode fazer. É ler juntos, é estudar juntos, é testar, é alguém ir passando nas áreas, alguém, de repente, da empresa como o Gui pode ir passando, ensinando pessoas, fazendo workshops, não sei. Qual é a prática para a gente encarar que estamos com medo, nos sentimos atrasados, estamos devendo, mas a gente sabe que a gente precisa fazer. Como perder esse bloqueio, você pode falar uma visão mais humana e de repente você falar aí na prática como é que a gente faz esse conhecimento se expandir. Eu tenho que falar visão mais humana como médica e tudo mais, mas eu acho que o primeiro ponto para mim é até terapêutico, é o letramento. É você conhecer daquilo que você tem medo. A partir do momento que você conhece, né, o medo, ele vai ser mais gerenciado. E aí, gerenciado como? Gente, TCC, terapia de aceitação. Então, assim, você tem mecanismos hoje terapêuticos para você lidar com a ansiedade. Não vamos criar uma nova doença aqui. É uma ansiedade relacionada a IA.
Né? Então a gente tem processos terapêuticos para isso, fazer terapia, falar sobre o assunto, trazer isso para sua liderança, a sua liderança trazer isso para você. Imagina chegar para o líder chegar para você e falar assim: eu também estou com medo, eu também tenho receios, eu também quero aprender mais, vamos juntos, é o que você mesmo falou. Isso compartilhado traz uma segurança muito maior. Então eu acho que o primeiro passo para esse acompanhamento, para a gente poder ter essa melhoria, seria o letramento. A gente aprender com o que a gente está lidando. E depois também o processo terapêutico, de você se conhecer, entender o porquê do medo, entender e remeter, que foi a questão do espelho, né? Porque muitas vezes esse medo vem de alguma outra coisa que está ali com você, né? E você, Gui? Para mim, eu acho que vai parecer um pouco aquele busque conhecimento, aquele meme, sabe? Mas eu acho que a frase que empacota tudo isso, tanto do ponto de vista do indivíduo quanto da organização, é não buscar atalhos. Não busque atalhos. Eu acho que, assim, conversando com tanta gente, passando o máximo de conhecimento que eu posso para uma porrada de gente, o que eu tenho visto tem muita gente buscando atalho. E muita organização buscando atalho. Então, do ponto de vista individual, o que significa isso? Alguém, quando... Inclusive, a IA está desenhada para isso, né? Ela facilita tanto, ela entrega tão rápido, que a gente acha que aquela entrega é a entrega final. Quando, na verdade, o que vai separar, de fato, alguém que consegue lidar com esse ecossistema de IA de quem não consegue, é justamente essa paciência de construir. Vou dar um exemplo prático. Tem um estudo do BCG com Harvard, onde eles olharam um grupo de consultores que estava usando IA, e eles viram que tinha um grupo que performou 19 pontos percentuais melhor do que um outro grupo. O que separava? Eles foram entender, caramba, o que está acontecendo que um grupo está performando melhor do que outro? Eles encontraram um padrão. Os consultores que usavam o processo, desenhavam o processo, né, o famoso workflow, e embutia a IA, tinha muito mais sucesso do que o grupo que não usava, que só simplesmente usava a IA. Isso significa que toda vez que você encontra um problema, ao invés de você abrir o ChatGPT, o Claude, ou qualquer outra ferramenta, e pedir para ele te dar resposta, como a vida inteira a gente foi acostumado com o Google, a ideia é, vamos pensar o que é o problema. Vamos separar o problema do que importa, enfim, separar o que importa do que não importa, vamos entender quais são os critérios de sucesso, como é que eu faço um bom design dessa solução, para depois sim usar a IA. E aí você viu, de novo a gente volta para a essência, que é, tudo isso que eu descrevi é metodologia de construção de produto, de projeto, não tem nada de novo. Então, na essência, a grande barreira das pessoas é tá buscando atalhos. Eu acho que do ponto de vista organizacional, as empresas quererem apostar muito no AI washing. Então, muita empresa falando, temos milhares de agentes disponíveis, né? E para mim, comentei com a Dani, eu falei, caramba, Dani, tenho 1000 agentes. Uhum. Isso é tão pouco útil quanto eu falar que eu tenho 1000 planilhas. Exato. Na prática, o que isso, do quanto disso está se transformando em resultado? Então, as empresas querem acelerar, olhar para performance e não para o resultado, entendeu? Então, olhar a quantidade de agentes está olhando para performance. Mas, de fato, o que é o resultado que a gente traz disso? Pouco está se discutindo, né? Então, no fim das contas, isso vale para a organização quanto para as pessoas. Assim, toda vez que alguém parar na sua frente e falar, caramba, IA mudou minha vida, se você pedir para a pessoa te mostrar, dedicar um pouquinho para mergulhar no detalhe, vai ver que talvez no limite ela tá automatizando a resposta de e-mails. Uhum. E aí eu volto até para um lugar que a nossa mentalidade no final é mensurar coisas como o presenteísmo, a disponibilidade, o uso de IA, mais do que entregas, né? No final a gente fala sobre horas trabalhadas, ao invés de pensar que talvez eu deveria olhar entregas, resultados, né? Porque a gente, como vive a pseudoprodutividade de trabalhar muito e nem saber o que estamos entregando, a IA vai ser a mesma coisa, né? Acho ela amplifica isso, né? Amplifica isso. Acho que o desafio é grande, porque eu acho que o sentimento ele existe, acho que as empresas estão colocando essa pressão, a gente tem vários dados, vocês têm pesquisas aqui dentro também, o quanto que as empresas não estão conseguindo escalar dessa forma talvez mais consciente, mas acho que a gente está no caminho, né? Só de ter esse debate já é um grande prazer e que a gente possa continuar trazendo dúvidas, reflexões e voltando a pensar. Obrigada. Perfeito. Nós que agradecemos. Obrigado. E assim a gente fecha o primeiro capítulo do Ainda Humano. Esse podcast é uma iniciativa do WELS, a solução de saúde mental corporativa do Well Hub. Porque cuidar de pessoas continua sendo a decisão mais estratégica de qualquer empresa. Continua acompanhando o WELS para ficar por dentro das próximas novidades.
Obrigada por estar aqui com a gente.